Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas para você que veio aqui procurar a gente no canal Paz e Bem, falando de Espiritismo, caminhos do Espiritismo. Hoje, novamente, estamos aqui com a professora Ângela Moraes, professora que é sensacional em seus conhecimentos, seus programas geralmente são muito bem embasados, estudos fantásticos, tudo bem. Todo mundo aqui, né, quando vem para cá, geralmente vem com tudo bem embasado, tudo bem organizado. E hoje a nossa querida Ângela vai trazer um assunto bem interessante da Revista Espírita de julho de 1860. E essa revista traz um tema que, engraçado, tem uns debates, às vezes, que rolam, colocando Kardec, fica encrencando com Kardec, como se Kardec pudesse prever algo que teria acontecido depois, enfim, é um negócio meio complicado. E aí vem esses nomes que você deve dizer, como é que come isso, né? Frenologia e fisionomia, que deve ser até bem complicado assim, para falar, como assim, gente? Assim, é prato cheio para linguista, né? De onde vieram isso daí? Começa a separar a palavra, e aí começa a ter esse problema todo. Bom, para começar, bom dia, Ângela. Antes de começar aí a falar desses dois nomes complicadinhos. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os internautas que estão neste momento aí nos acompanhando, né? Pois é, são, na verdade, pseudociências que estavam ali circulando no século XIX, né, Felipe? E aí o Kardec vai tentar dialogar com esses conhecimentos, esses saberes que estavam ali naquele momento. Ele, como era muito atualizado com o seu tempo, então, se apareceu aí uma discussão diferente, um saber diferente, ele aproveitava para poder colocar os parâmetros, né, da doutrina espírita, ou confrontando, ou se diferenciando, ou concordando, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Frenologia e fisiognomia, né? Deixa eu até olhar aqui, porque é um nome tão diferente para nós, né? Porque a gente não discute isso hoje em dia. É fisiognomonia, exatamente. Aí faltou só um monia aí embaixo, né, Felipe? Pois é, eu peguei direto do que estava aqui no. Fisiognomonia. Pelo menos É, na revista espírita tá assim, fisiognomonia. verdade. Bom, e aí o que que essas pseudociências falavam no século XIX? E, assim, a gente não pode esquecer, foi uma obra do século XIX, Kardec hoje, imagine, desculpe falar assim a ponte, imagine Kardec ter que discutir a ideologia de gênero hoje em dia, que é outra pseudociência criada aí, imagine, provavelmente ele teria que fazer um artigo também desse assunto se vivesse nos dias de hoje, exatamente para botar os pingos nos is. Então, contigo, Exatamente. Ângela. Então vamos lá, né? Então, frenologia, fisiognomonia. O que é frenologia? Frenologia, né? Primeiramente, para a gente saber do que Kardec está lidando ali na Revista Espírita, no seu já terceiro ano, né, de 1860. Ela é uma teoria que ela foi popularizada no século XIX, ela inicia ali bem nos anos, né, de 1800. E aí, o que que ela falava? Que a forma, né, e a medida do cérebro tinha a ver com os traços da personalidade. E o seu fundador foi um médico e um anatomista alemão chamado Franz Joseph Gall. Então, ele começou a associar, né, ali a forma cerebral, né, o tamanho do cérebro, a traços de personalidade, a determinadas aptidões. Essas pseudociência, a gente fala que é pseudociência porque ela não foi adiante, ela já foi controversa logo no início dela, né? Muitos eram céticos em relação a esse tipo de tese que ela trazia, mas ela, assim, ela foi, de certa maneira, importante no seguinte sentido, porque ele foi o primeiro a dizer que, olha, há determinadas regiões do cérebro que são responsáveis por determinadas funções orgânicas, né, com determinadas determinados desempenhos, né, que o ser humano tem. Então, cada região seria especializada, né, nessa função. Até aí tudo bem, porque hoje é uma tese que
na neurociência, né, nos estudos mais avançados sobre o cérebro, isso é reconhecido, isso é, inclusive, provado, né, por meio de instrumentos, mas associar isso à questão de personalidade é que é outra coisa, né? Então, isso Kardec vai, então, começar a discutir ali na revista Espírita. Então, o que ele vai falar? Que a frenologia, ela, na verdade, ela desconhece e ignora que determinadas aptidões, elas vêm, na verdade, do espírito. Então, é isso que Kardec quer advogar. Então, ele não está discutindo exatamente, Felipe, se a frenologia tem sentido ou não, se ela é verdadeira ou não, quais são os pressupostos dela, mas ela quer naquele momento, até porque nesse meio século de existência, né, muita gente já era cética, né, em relação a essa pseudociência. Mas Kardec, ele aproveita o gancho, né, que as pessoas estão discutindo isso, relação entre cérebro e aptidão, para dizer que as aptidões, na verdade, elas vêm do espírito, e o espírito, a partir de suas inúmeras existências, vai adquirindo determinadas habilidades, determinados conhecimentos, e esses saberes, sim, vão se expressar por meio do cérebro. Então, o cérebro, para Kardec, ele está querendo enfatizar que o cérebro é um instrumento do espírito, né? Então, o espírito tem determinadas faculdades, e aí nós podemos falar faculdade musical, uma faculdade lógica, né, matemática, linguagens de uma maneira geral, mas ele precisa de um bom instrumento para que essa faculdade se manifeste. Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, o cérebro, ele vai fornecer as ferramentas para o espírito, né, mas, na verdade, é o espírito, né, que vai desenvolver essas habilidades, vai desenvolver todas essas aptidões. Então, os órgãos não são a causa, né, das faculdades, mas simplesmente instrumentos. E por que a gente pode afirmar isso hoje também? Porque você pode, por exemplo, ter uma pessoa com que o cérebro funcionando muito bem, mas ele não desenvolve grandes aptidões, né? Então, ele tem um instrumento, mas o espírito falta ali um certo saber, né, um certo desenvolvimento, né? Como também pode haver o contrário, um determinado espírito que tem uma grande aptidão, um grande conhecimento, mas às vezes vem com esse instrumento um pouco defeituoso, né, problemas cerebrais orgânicos ali, que impedem que ele manifeste ali toda a sua inteligência. Então, essa é a conclusão de Kardec, né? Ele está querendo reafirmar um princípio espírita de que as aptidões, as habilidades, os conhecimentos, os saberes, eles são precedentes, né? Não são desenvolvidos pelos próprios órgãos, mas é pelo próprio envolvimento do espírito, da sua aprendizagem numa determinada existência, e que isso vai se acumulando, né? Ao longo dessas várias jornadas que nós temos aqui pelas diferentes vidas. E a fisiognonomia, né? A fisiognonomia é um pouquinho diferente, porque ela, na verdade, quer estudar o movimento dos músculos e determinados movimentos dos músculos, especialmente os da face, porque os da face são mais maleáveis, mais móveis, eles atribuem isso a determinados pensamentos, determinados traços de caráter, traços de personalidade. Então, não é mais o cérebro, né? Eles associam a personalidade, o caráter, aos movimentos musculares da face. É o que, por exemplo, nos leva àquele velho ditado, né? De que o rosto é o espelho da alma, tá? Como é que Kardec se posiciona em relação a isso? Ele fala assim que há um certo exagero nas interpretações, né? E aí, se a gente for tentar entender por que ele diz que é um certo exagero nessas interpretações, é porque hoje em dia a gente sabe que muitos dos nossos comportamentos, inclusive corporais, eles são creditados à cultura, à educação, né? Então, muito do que a gente faz, por exemplo, nosso rosto expressa raiva, o nosso rosto expressa tristeza, o nosso rosto pode expressar uma dúvida, né? Isso a gente às vezes pode aprender com a própria cultura. Então, se os nossos pais, os nossos familiares têm um determinado gesto, e esse gesto pode ser atribuído a um determinado tipo de sentimento, então isso é aprendido.
Embora nós podemos também afirmar que há coisas que são, assim, instintivamente, que passam, né, de gerações para gerações e biologicamente, então se eu faço assim, é porque eu não estou entendendo alguma coisa, eu estou com dúvida, eu estou receosa, né? Eu franzo, né? Essa parte aqui da minha testa. Até aí tudo bem, né? Mas Kardec, então, ele afirma que pode haver semelhanças, mas que a gente também deve tomar cuidado, justamente porque isso pode ser cultural, né? Advindo de uma educação, que essa semelhança entre gesto e sentimento pode ser uma associação fortuita, né, da nossa parte. E pode também ter um componente genético aí. Então, às vezes, um músculo se comporta de determinada maneira por uma questão meramente genética, né? E daí, para a gente ficar fazendo interpretações, não é o caso. E aí ele tenta citar o exemplo, se eu vejo um rosto, e esse rosto se parece com um gato, com um animal qualquer, eu não posso atribuir que o espírito, ou pensar que o espírito que habita aquele corpo é de um animal, é de um gato, ou de qualquer outro, né? Ou que na existência anterior ele tenha sido esse animal. Então, isso é o que ele chama do exagero das interpretações. Muito bem. Como é que a gente pensa isso hoje? Tem um livro muito popular, Felipe, que circula aí, que é O Corpo Fala. Eu não sei se a maioria aqui já leu ou já soube dele. Né? Que fala sobre essa linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Quem escreveu esse livro foi um tal de Pierre Weil, que é um psicólogo. Ele, inclusive, morou no Brasil, ele é francês, mas ele morou no Brasil, e ele foi o reitor da Unipaz. A Unipaz é a Universidade Holística Internacional, né? Que ela, assim, tem a proposta de fornecer, ela não é reconhecida pelo MEC, né? Mas tem a proposta aí de fazer alguns estudos, né? Sobre terapias espirituais, né? Estudos, assim, às vezes esotéricos, mas, enfim, né? Ele tentou estudar com um pouco mais de profundidade isso. A sua tese, ela é, de certa maneira, aceita, porque a comunicação não verbal, ela é muito estudada, inclusive no ramo da linguística, mas quando a gente fala que ela é estudada e é possível a gente perceber o significado de determinadas expressões verbais, é porque há também um pressuposto que isso é construído sócio-historicamente, culturalmente, né? E, então, você estuda a cultura de um povo, você estuda, né, toda uma tradição milenar de uma determinada etnia, e determinados gestos lá significam algumas coisas. Então, é plenamente possível você associar, desde que você conheça, né, esse histórico, essa cultura. Então, o corpo seria, de fato, né, um instrumento de comunicação, tá? Então, nesse livro, o autor, ele diz, né, que a raiva, o desleixo, a desconfiança, por exemplo, é possível a gente perceber numa determinada cultura, né, que significa determinadas coisas, tá? Todavia, a gente não pode levar isso a ferro e fogo, ou seja, são certezas absolutas, se a gente não relativizar isso que eu estou dizendo, né? A questão da genética, a questão da educação, a questão da cultura, etc. Então, tanto não são certezas absolutas, que isso pode ser aprendido. Se a gente observar, por exemplo, os políticos, os marqueteiros, né, pessoas, né, os profissionais do marketing aí, os atores, eles conhecem esses gestos, né, esses olhares, essas movimentações do corpo, que, né, ao fazer um filme, eles vão adotar esse tipo de gestos, esse determinado tipo de expressão, para passar determinado sentimento. Então, é muito comum isso no cinema, muito comum isso na política, se você quiser fingir alguma coisa, né, você fazer determinado gesto, sorrir, olhar de uma determinada forma para querer significar algo ali e transmitir uma determinada mensagem, né? Então, tudo bem. Então, Kardec, só para a gente resumir, né, essas duas coisas que ele está falando ali, a primeira, né, a frenologia, ela é uma pseudociência, dela só restou a associação de partes do cérebro serem associadas a determinadas funções, mas que para Kardec, né, ele não discute exatamente isso, mas ele interpreta que o cérebro ele é instrumento do espírito
todas as habilidades, né, todos os saberes, toda a experiência, essa carga de experiência que o espírito traz, é próprio dele, espírito, mas que ele precisa, de fato, do cérebro para poder manifestar, né? Mas a dizer que se o cérebro é grande, ele é mais inteligente, ou menor, é menos inteligente, isso, né, não tem nada a ver, segundo, né, o próprio Kardec nem vai, né, vai até abandonar esse tipo de associação, esse tipo de defesa, e a ciência hoje também não concorda com isso. E a fisiognomonia, né, apenas para dizer que hoje ela está mais resumida nessa questão de estudos de cultura, de estudos, né, antropológico e da comunicação não verbal, podendo ser variável, né, de uma etnia para outra, de um povo para outro. Então, os movimentos, eles têm significados, mas eles têm que ser contextualizados, esses significados, porque eles são aprendidos, né, numa determinada cultura. Então, é isso, Felipe, tá? Kardec aí muito atento, né, com os modismos, essas coisas que circulavam, mas ele sempre querendo colocar o posicionamento da doutrina espírita, valorizar o espírito, valorizar a reencarnação, como o lugar onde se deve procurar, né, determinadas tendências, temperamentos, virtudes, vícios, e que o espírito traz e se manifesta, né, de alguma maneira aqui no corpo. É isso. Maravilhoso, Ângela. E especialmente trazendo, esclarecendo que esses nomes, Kardec, inclusive, se refere a eles depois, no meio das obras, e ele tem como referência exatamente esse artigo. Então, fica como referência para quem tem dificuldade e especialmente para quem quer estudar Kardec, e em especial a relação com a ciência, já que Kardec procura estar sempre atualizado, e nós aqui também temos essa atualização, e também lembrando que a Ângela também faz parte da AEFUS. Quer falar um pouquinho sobre a AEFUS antes de a gente encerrar? É uma associação, né, de estudos e pesquisa em ciências humanas e sociais, em que a gente tem justamente tentando resgatar esse posicionamento de Kardec, né, dialogar as ideias espíritas com esses conhecimentos próprios do nosso século XXI. Então, a gente é muito fiel a Kardec, vamos dizer assim, metodologicamente falando, né, nesse gesto dele de dialogar com a ciência. E aqui hoje a gente viu, né, essa tentativa dele de diálogo dentro dos recursos possíveis, né, naquela época, naquilo que é possível acessar de saberes, né, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Com certeza. Então, gratidão, Ângela, gratidão por todo esse amparo, lembrando o pessoal que toda terça a gente está aqui, e quem puder fazer uma ajuda solidária, a gente agradece aqui pelo canal Paz e Bem, e lembrando que também nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Toda terça-feira a gente faz uma live, e a gente está estudando Espiritismo, Sociedade e Política. E aí a gente vai poder aprofundar esses temas polêmicos que esse livro traz, e nos ajuda a perceber de que maneira a gente pode trabalhar para a gente tornar a sociedade mais justa, que é o objetivo principal desse grupo. Então, Ângela, um forte abraço para você e até a próxima. Até mais, obrigada, Felipe. Tchau, tchau.